Nós vamos começar hoje o nosso assunto falando sobre o sagrado e o profano, filosofia da religião. É sempre bom a gente estar pensando como a gente tem que conceituar dois termos que nós trabalhamos muito, tanto na religião quanto na filosofia. Tá? Então, o que é um sagrado? O que é o sagrado para vocês? Estou gravando a tela, eu vou precisar dessa resposta de vocês para deixar lá no nosso canal essa aula que eu estou gravando. Tá? Por isso que eu olho para ali, ó, tá? Porque ela vai lá para o canal. Então, o que seria o sagrado? O que seria o profano? E como que isso ele está envolvido também com filosofia? Já que quando a gente fala de religião, a gente também fala de filosofia da religião. Então, o que seria o profano? O que vocês entendem por profano e o que vocês entendem por sagrado? Vamos começar pelo sagrado aí. Né? Quem é que pode me dizer o que seria o sagrado? O que você entende por sagrado? Não é certo ou errado, eu já falei para vocês que a gente não trabalha com certo ou errado sobremaneira na filosofia, tá? E também a gente pode estender isso para o ensino religioso. O que eu preciso saber como é que tu entende, o que vocês entendem por sagrado, o que vocês entendem por profano. Eu acho que é relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, a religião, o culto, ou a rito sacro, santo. Olha, eu gostei da sua resposta, principalmente do inerente, né? Foi bem bacana estar no 7º ano aqui, 7º ano C, né? E também no 8º ano C. Essa aula vai valer para as duas turmas. Então, gostei do inerente aí, Marcos, né? Ficou bacana. É exatamente isso. Quando a gente pensa em sagrado, ou a dimensão do sagrado, nós estamos falando de algo que é importante dentro de determinada religião. Então, o sagrado ele está ligado à religiosidade, a religiões. Quem acaba determinando que algum objeto, que alguma vestimenta, algum tipo de comida, alimentação é sagrado, é aqueles seguidores de determinada religião. Então, quando a gente fala da dimensão do sagrado, a gente está falando de algo sobrenatural, algo que transcende. Como assim, professor, transcender? Ele está fora deste plano físico aqui, né? Ele está fora deste plano do sensível, que a gente sente o cheiro, o gosto. É algo que você não consegue explicar de uma forma muito simples. Por que aquele objeto, por que aquela vestimenta, aquele tipo de alimento, ele se torna sagrado para você. Por exemplo, no catolicismo. No catolicismo nós temos um rito, que é o rito maior da missa, que é quando o padre ele transforma o pão em carne, o vinho em sangue. O padre sempre termina dizendo: este é o mistério da fé. Então, naquele momento, ou tu tem fé, ou não, como católico, que aquela hóstia, que ela se torna consagrada, ela deixa de ser água e trigo, que é a base da hóstia, sem ser consagrada. Então ela é um pão, né? Água e vinho, água e trigo, e se transforma em carne de Cristo, corpo de Cristo. Por isso que a gente fala isso, né? É por isso que quem é católico, quando ele vai se comungar, o padre ele diz o corpo de Cristo. Ele está te entregando Deus, ele está te entregando Cristo. Esse é o mistério da fé. Da mesma forma é o vinho. Ele consagra o vinho, deixa de ser o suco da uva e se torna o sangue de Cristo.
O sangue de Cristo ele tem uma simbologia extremamente forte no cristianismo geral, não só no catolicismo. O sangue de Cristo é o sangue que sai, jorra do seu corpo físico quando ele morre, e quando toca nas pessoas, né, ele cura, transforma. Começa pelo romano, né, que transpassa a Jesus, né, atravessa Jesus, e ele relata que sai água e vinho, água e sangue, desculpa, do corpo, e cai na pessoa, cai naquele romano, e eles se transformam. A Bíblia acaba deixando ali subentendido que ele é o primeiro romano que se cristianiza praticamente, né? E pelo sangue, né? O sangue de Cristo cura, transforma. O sangue de Cristo também, porque choveu, ele entra misturado com água sempre, né? Tá falando aí a água e o sangue, ele acaba entrando numa gruta, e nessa gruta era um local onde tinham pessoas muito doentes, né? Leprosas, como se falava na época, né? Que é a hanseníase, que é uma doença da pele, no sangue da pessoa, e que pode matar, e que matava, né? Hoje tem tratamento, mas na época não. Era muito difícil você se curar da doença. É uma doença extremamente dolorosa, porque ela vai criando feridas no teu corpo. Você literalmente é comido, devorado pela doença de dentro para fora do teu corpo. Então vão criar feridas, que é escrófulas, que se falava, abertas. E as pessoas que estavam naquela gruta também se relata que elas se curaram. Bom, aí é uma questão de você crer na coisa. Então ela entra na dimensão do sagrado. Então por isso que ela se torna santificada, ela se torna sagrada. Algumas vestimentas também são sagradas, ritos são sagrados. E quando você vê que uma determinada pessoa, ele debocha, né, ele diz que aquilo ali é besteira, você se chateia, você não quer que fale da ritualização da sua religião. Então, quando você está falando, criticando determinada religião, você pode estar entrando num campo do profano. Então, o profano, em certa medida, ele praticamente é quase que um inverso do sagrado. O profano é quando você não consegue ver, você não consegue observar, e você não consegue colocar em algo, em alguma coisa, em alguém, uma santificação, um poder maior. Quando você não chega nesse plano, você está no campo do sensível, você está no campo do real, preciso ver para crer. Então quando você sai de um plano inteligível, quando você sai de um plano transcendente, né, que está para além da sua imaginação, e você entra num campo que é um campo sensível, campo físico, você pode estar entrando no campo do profano. Só que tem um detalhe. Que detalhe é esse? A coisa ela é muito mais complicada, ela não é tão simples de dizer. Sagrado está no campo transcendental, está para um outro plano, além desse, está no plano da sacralização, sagrado, e o profano ele está no campo do físico, está no campo do real, e é tudo aquilo que não crê em algo sagrado. Não é tão simples assim. E por que a gente não pode dizer que é tão simples assim, professor? Porque você pode profanar a religião alheia e ainda assim você ser religioso. Isso também acontece. Outra coisa, você pode ser religioso e estar num campo do profano dentro da sua própria religião. Como assim? Ainda não entendi, professor. Eu quero dizer que você pode ser, por exemplo, muito religioso. Vamos supor, você assim, é extremamente católico,
você faz todas as ritualizações, vai na missa domingo, faz as suas confissões, segue os sacramentos, já fez primeiro a Eucaristia, ou está se preparando para tal, tudo direitinho. Quando você, por exemplo, olha algo sobre uma outra religião, vamos supor, um pastor, por exemplo, de uma religião evangélica, está fazendo um tipo de cura pela oração em cima de alguém, pedindo para que o espírito ruim saia daquele corpo. Bom, quando você começa a criticar a atitude daquele pastor, né, você está profanando a religião do outro, sendo católico, sendo um seguidor da sua religião. Quando você tem, por exemplo, um evangélico que começa a dizer que o padre, como eu já vi isso, ou chutar, por exemplo, uma imagem de santo, né, já que a Igreja Católica você tem ícones, e aí vale um parêntese, adorar a imagem é pecado também para a Igreja Católica. Em nenhum momento, se você for com um padre, se você for com uma irmã lá na escola e perguntar, irmã, vocês adoram imagem? Primeira coisa que eles vão dizer, não, adoração de imagem é pecado, está na Bíblia. Mas por que então tem imagem na sua igreja, irmã? Por que tem imagem na sua igreja, padre? Porque eles são símbolos, eles são ícones, e inclusive eles entram no campo do sagrado. Eles estão lá para lembrar que existem pessoas que foram santificadas. Então é adoração, professor? Não, é veneração. Veneração é diferente, aquela imagem não tem poder nenhum. Nenhuma imagem dentro da Igreja Católica vai fazer nada. Nenhuma imagem na Igreja Católica ela vai fazer uma cura. Mas ela está lá para te lembrar que, por exemplo, Maria, ela é intercessora, que Santa Teresinha, ela teve uma vida muito dedicada à religião, elas acabam se tornando mártires, eles acabam se tornando santificados, uma vida que deveria ser imitada, deveria ser seguida. Então aquela imagem, ela faz você lembrar como tiveram pessoas especiais e que acabaram sendo santificadas pela Igreja Católica. Não é a imagem quando você toca que vai te curar. A própria igreja ela vai dizer que é tua fé, é tu crer que aquela imagem te remete a um santo e que você acaba se dedicando a venerar, a ter uma relação com um determinado santo. Então, quando você, por exemplo, vê quando um pastor começa a chutar, por exemplo, uma imagem, lembrando que não tem poder nenhum, ou é de barro, ou é de gesso, ou é de madeira, a imagem não vai fazer nada, mas mesmo assim, mesmo você sabendo que a imagem não tem poder, mas assim que ela lembra, ela é um ícone para você lembrar, você se sente magoado, né? Porque ele é um ícone sagrado da Igreja Católica também. Então, e ambos são religiosos. Ou um católico e um evangélico, por exemplo, quando está passando por determinado caminho, ele encontra uma oferenda de religiões afro-brasileiras, de Umbanda, de Candomblé, por exemplo. E começa a dizer que aquilo ali é coisa do demônio, que aquilo ali é coisa do Satanás, que tem que quebrar, tem que chutar. Ou seja, você está profanando algo ou um rito de uma religião que não é a sua, porque você não consegue entender. Então, você pode ser profano mesmo sendo religioso. É isso que eu quero lembrar para vocês. Que profano não é necessariamente alguém que é ateu. Que profano é necessariamente alguém que não crê ou não consegue ter nenhum tipo de respeito por objetos, pessoas, ritos, alimentação que é considerado sagradas. Então você pode estar dentro da própria religião e ter
comportamentos profanos, por exemplo. As festas religiosas são muito comum você encontrar isso, porque você tem ao mesmo tempo o sagrado, e quando eu digo festas religiosas, sobremaneira no catolicismo, que são as festas de santo, né? E você tem um lado profano, que está ligado ao universo do sagrado. É bom a gente lembrar que existem vários festejos de santo, e a melhor forma da gente lembrar isso são os festejos dos santos, por exemplo, juninos. A festa de junho, né? Junho é um mês que nós celebramos vários santos da Igreja Católica, e ao mesmo tempo são festividades juninas muito comemoradas no Brasil, e que a Igreja, ao mesmo tempo que está festejando, celebrando uns santos, que são santos muito conhecidos da Igreja Católica em junho, eles estão associados a festas, tá? Chegados a festas. Então você tem muito dessas festas aí aparecendo, e que acaba se misturando na situação do sagrado. Então, sagrado e profano, eles são bem interessantes, e a filosofia da religião ele trabalha muito bem com esses dois temas, e que eles são importantes para a gente sempre estar pensando as duas dimensões aí, tá bom? Então era essa conversa que eu queria ter com vocês hoje. Já estamos chegando aí no nosso horário, tá bom? E a gente então vai dar uma paradinha técnica, lembrando. Então essa última semana de julho nós não teremos aula, um recesso, não é férias, tá? Esses dias serão repostos. Já tem as datas, inclusive, de reposição. A partir de agosto até dezembro nós teremos datas de reposição. E aí então a gente vai se encontrar em agosto, seja presencial ou seja remotamente. Nós teremos nosso retorno, e já teremos um pequeno trabalho, mas só para agosto, referente ao sagrado e profano, tá bom? Então, bom descanso, nós vamos nos ver em agosto, se Deus quiser. Fiquem com Deus, até a próxima, tá bom? Beijão para vocês.